tema que sempre me perguntam, professor, estou na reta final na semana de prova, está chegando a minha semana de prova, o que eu faço? Vamos lá. Na semana de prova é a semana mais importante da tua vida, quando o assunto é alguma certificação financeira. Semana mais importante da tua vida, tá? Naquela semana, você precisa, primeira coisa, pedir ajuda para sua família. Anota aí. Pedir apoio para sua família. Pede ajuda para sua família. Explica que aquela semana é fundamental para você alçar um degrau diferente na tua vida profissional. Segundo, treino, treino, treino. Porque o jogo vai chegar. Então, você tem que usar aquela semana como um laboratório, continuar usando como um laboratório. Então, aquela semana é a semana de você fazer simulados. Tem aluno, desde o primeiro dia que está estudando, já começa a se matar de fazer simulado. E aí, ele está no primeiro dia, na primeira semana de estudos, ele já começa a se matar de fazer simulado. O que acontece? Vai se frustrar. Por quê? Porque ele viu o primeiro conteúdo ali e já começa a fazer um simulado completo. Então, recomendo que faça simulado? Sim, mas desde que faça simulado módulo por módulo. Encontre simulados que existem na internet, o nosso está ficando muito. Acompanhe nossas redes sociais, em breve a gente vai divulgar mais detalhes, por enquanto está numa versão beta, e a gente está fazendo testes, mas daqui a pouco esse simulado vai ter tanta coisa. Eu não vou nem soltar spoiler aqui, Guido, porque a galera vai pirar. O simulado vai ter coisa pra caramba. Então, reforce bastante os simulados. Quantos simulados, professor? 3 por dia, tá? Um na hora do almoço, um ali mais pro final do dia, um mais pro final da noite, tá? Porque vão ser 3 momentos diferentes. Pode fazer de manhã também, recomendo que você, na semana de prova, não só na semana de prova, na semana, mas no período de estudos para a sua certificação, você acorda às 5 horas da manhã. Vai ser punk pra caramba no começo, mas depois você vai falar, poxa vida, já é 8 horas da manhã, eu já fiz tudo isso, tá? Então, segunda orientação, simulado, bastante simulado na reta final. Terceira orientação na reta final de prova, tomar cuidado com problemas que possam acontecer na tua vida. Eles podem te desestabilizar de uma maneira que você vai perder a tua prova e não precisa perder por conta disso. Então, o equilíbrio emocional. Então, vamos lá, primeiro tópico, né, que a gente falou. O primeiro tópico é você, naquela última semana, né? Nossa, até esqueci o que eu falei. Pedir apoio para a família. Segundo, simulado. Terceiro, cuidar e administrar o equilíbrio emocional. Sabe por quê? Porque você vai fazer, às vezes, um simulado cansadão à noite e vai acertar 70%. Vai pilhar. Tá? Por quê? Porque aquele 70% não reflete a realidade. Sabe um bom termômetro para isso? Verifica se as questões que você errou foi por besteira. Então, é muito provável que desses 70% que você acertou, poderia ter acertado 90%. Mas esses 20% que você errou foi por besteira. Você já percebeu, nossa, que burro! Como que eu respondi essa questão? Terceiro ponto. E o quarto ponto, se prepare no dia anterior da prova. Vá dormir mais cedo. Faça alguma coisa que você ama no dia anterior. Vá num restaurante japonês, se você gosta. Comemore. Já vibre, ainda que você não tenha feito a prova, mas você já é um vencedor. Porque até ali você já fez a sua parte. Então, no dia que antecede, um dia importantíssimo, eu vejo pessoas estudando até 2 horas da manhã. Está louco. No dia seguinte vai estar cansado pra caramba, não vai rolar. Entendeu? Então, no dia anterior, se você for estudar, não ultrapassa as 8 horas da noite, tá? Então, não ultrapassa e, de preferência, fazer a prova pela manhã no dia seguinte, tá bom? Faz a prova pela manhã no dia seguinte, que seu HD está mais zerado. No dia da prova, use todo o tempo da prova, não volte nas questões para conferir, volte somente para responder questões que você tenha ficado em dúvida. Tem 3 níveis de questões na prova. Nível 1, o que é a questão de nível 1? Bateu o olho, já era, manda bala e responde, porque você tem conhecimento para aquilo, né? Questão de nível 2, você sabe o assunto, conhece, mas é uma questão longa. Sabe uma questão que tem 50 linhas de texto? Essa fica para um segundo momento. E a questão de nível 3, você não sabe, nunca viu mais gorda, e se você perder 5 minutos nessa questão, você vai se desesperar e vai começar a faltar o tempo para as demais. Então, vamos lá? Arrebenta nas questões de nível 1, manda bala, responde todas as questões de nível 1. Marca as questões que você não respondeu,
para você voltar só nelas. Volta e responde as questões de nível 2, beleza? Marca as questões de nível 3, que você deixa marcado ainda a questão de nível 3. Então, resolve as questões de nível 1, as questões fáceis, já vai tirando da frente. Qual que é a questão fácil? Bateu o olho, você já sabe que você conhece o assunto e é uma questão curta. Depois vai para a questão de nível 2 e, por último, deixa a questão de nível 3. Tem muito aluno, começa a prova, vem 3 questões de nível 3. O cara nunca viu mais gorda, não sabe, acha que não estudou porque deu aquele branco, e aí ele demora 8 minutos em cada uma dessas questões. E aí, daí para frente, Deus nos acuda, porque ele vai ter que correr, porque aí vai faltar tempo para as demais questões. Beleza? E depois, o que você tem que fazer? Eu tive, né, ele é um grande líder na minha vida, e ele falava para mim, Igor, galinha que bota ovo tem que cacarejar. Então, quando você passar nessa certificação, você tem que gritar para o mundo, você tem que atualizar seu LinkedIn imediatamente, você tem que colocar no LinkedIn aprovado na CPA, você tem que mandar no grupo da sua agência, você tem que mandar, colocar no teu Facebook, colocar nas suas redes sociais, por quê? Você não sabe quem está vendo aquilo naquele momento. De repente, né, é algum cliente, olha que interessante isso. Sabe como que o professor Igor foi para outros bancos? Indicação de amigos ou de clientes. Então, o regional daquele banco chegava e falava assim, pô, quem que é, chegava para um cliente, visitando um cliente, quem que é o gerente que melhor atende você aqui na cidade? Pô, é o Igor do Banco X. Então, tá bom. E ele ia lá querendo conversar comigo. Então, você não sabe se naquele momento que você postou a sua aprovação na CPA 20, né, tem algum cliente seu que algum gerente de outro banco que não é o seu pediu uma indicação de um funcionário top, e aí aquele cliente olha, poxa vida, essa menina aqui acabou de conquistar mais uma certificação, e eu conheço, gosto do trabalho dela, sei que é uma pessoa competente, eu vou indicar para aquele gerente que me pediu. Olha que louco isso, isso acontece muito no mercado financeiro. Uma vez, né, quando eu tive a minha transição do Bradesco para o HSBC, lá atrás, né, eu estava dando aula de CPA 20 presencial e, de repente, uma aluna do HSBC olhou para mim, professor, você não pode estar mais no Bradesco, você tem que estar no HSBC, você é a cara do HSBC. Eu vou conseguir uma entrevista com o regional para você do HSBC. E olha que louco, ela conseguiu aquela entrevista, eu fui aprovado no processo e eu fui para o banco HSBC. Por quê? Por conta de network, por conta da credibilidade que eu passei ali. Mas por quê? Porque eu não só botei o ovo, mas eu cacarejei, ou seja, eu mostrei ali naquele treinamento toda a minha competência. Agora, você quer ver o professor ficar louco, revoltado, quando o aluno passa na prova e eu falo assim, poxa vida, grava um vídeo com um depoimento para eu colocar nas minhas redes sociais? Ai, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Eu fico pensando, esse aluno, a hora que ele precisar cacarejar de verdade, né? A hora que ele precisar bater uma meta e falar para todo mundo que ele bateu aquela meta. E tem gente que fala assim, não, isso é política. Não, isso é marketing pessoal. Isso é marketing pessoal. Tá certo? Então, muita gente não sabe fazer marketing pessoal hoje. E eu estou dando um presente para aquela pessoa. Manda um vídeo para mim aqui que eu vou postar em todas as minhas redes sociais. Eu vou valorizar você. Eu não sei. Na minha rede social, acho que no meu LinkedIn, sei lá, hoje deve estar com 5 mil pessoas mais ou menos. Dessas 5 mil, 4.500 são no mercado financeiro. Superintendentes de banco, gerentes regionais, né? Então, pô, eu podia postar aquele vídeo. Aliás, Guido, fica uma dica agora para nós. E vamos fazer isso. O aluno que autorizar, eu vou postar o vídeo dele de aprovação no meu LinkedIn. E eu vou valorizar esse cara também, vou marcar ele, porque eu não sei um superintendente de um banco que está precisando de gente naquele momento com a certificação, com a CPA 10, com a 20, com a CE, pode estar assistindo e pode falar, professor, eu quero esse aluno para mim, porque eu gostei do vídeo, gostei da espontaneidade, gostei dessa pessoa fala bem, eu preciso de alguém e eu estou com um salário de 10 mil reais para essa pessoa aqui. Pode acontecer ou não? Pode. Então, meu amigo bancário querido, né, você tem que ter o seu marketing pessoal em alta, senão você não vai conseguir nem vender um título de capitalização. Beleza? Bom, muitas pessoas me perguntam, né, se o mercado financeiro está saturado. E a percepção desse tema é muito ligada à quantidade de agências bancárias convencionais fechando, né? Mas eu quero que você faça um teste hoje. Vai no Google e coloca vagas em bancos e clica lá em notícias.
e você vai ver a imensidão, a quantidade de vagas que o mercado financeiro está abrindo. Por várias razões. Primeiro, porque tem muita gente aposentando. Tá? Os bancos no passado faziam uma troca muito constante de colaboradores, perdiam muito dinheiro com isso. Mas agora, o que está acontecendo? Aconteceu um fenômeno recente que eu achava que nunca ia acontecer. Outro dia, um aluno me mandou uma mensagem: professor, tenho 40 anos e fui chamado pelo Bradesco. Cara, isso nunca ia acontecer, na minha humilde opinião. Porque o Bradesco é um banco extremamente de carreira fechada, um banco que você tinha que subir lá dentro, né? 27 anos era a data limite para você ser contratado pelo banco, mas agora não, ele abriu essa porta. Por quê? Está percebendo que a juventude também, uma boa parte dela não quer muito saber das coisas, né? Não quer nada com nada, muito imediatistas, muitos jovens hoje vindo com um grau de imediatismo gigantesco, né? E o banco está percebendo que um profissional mais maduro, um profissional mais experiente, pode não trocar o banco por R$100 amanhã. Com esse movimento, muita gente foi ali envelhecendo, ficando mais experiente. Não vou falar envelhecendo, para não deixar esse tema menos valioso do que ele merece ser, mas as pessoas começaram a conseguir aposentar no banco com mais facilidade. Então, eu tenho muita gente, muito amigo hoje, que trabalhou comigo lá atrás no banco, se preparando ali já para uma reta final de aposentadoria. Entreguei minha idade agora, né? Então, muita gente se preparando para uma reta final de aposentadoria. Então, muita gente saindo por conta disso e muitas vagas digitais acontecendo. Aqui em Sorocaba, o Santander montou uma operação chamada de SX, que já de cara veio quase 1.000 pessoas e o projeto é para chegar em 3.000 pessoas. Isso aí deu uma agitada no centro de Sorocaba gigantesca. Então, quando me pergunto, mercado financeiro, mercado não dá mais nada, cara, não dá mais nada para você, então, que não acredita mais no mercado financeiro. Mas quem ainda entende que tem lenha para queimar, é apaixonado pelo mercado financeiro, para esse, o mercado financeiro vai existir e muito ainda. Continuando no quesito mercado saturado, né? O que está acontecendo muito? Muito mesmo. Tá? Vagas digitais substituindo vagas convencionais. Os bancões, os principais bancos do mercado, perceberam o movimento digital, perceberam um banco digital sendo anos-luz à frente deles em termos de tecnologia, então eles não querem mais ficar para trás. Então, esse movimento de banco digital está fazendo muita gente. Eu tenho amigos, tenho um primo que trabalha hoje 100% de home office, em um cargo considerável dentro de uma instituição financeira. Então, a pandemia trouxe também essa possibilidade de expansão do digital. Agora, pensa comigo um banco que tinha uma agência física, com um baita de um aluguel, que hoje não é interessante para um banco ter uma agência com um prédio próprio. Então, um baita de um aluguel ali para ele pagar, uma despesa fixa gigantesca. E esse banco podendo hoje usar o teletrabalho, usar aquele funcionário, né, trabalhando de casa, cobrando os mesmos resultados, ele tem que logar no sistema para mostrar que ele está trabalhando, enfim, mas ele no conforto da casa dele. Quanto que o banco economizou com isso? Então, essa saturação do mercado digital, para quem acha que isso está acontecendo, que é a mesma pessoa que olha e fala assim, esse governo aqui está ruim, o mercado está ruim, o meu negócio está ruim, a minha cidade está ruim. Então, essas pessoas que estão falando nesse momento, o mercado financeiro está saturado, não estão acompanhando uma vírgula do que está acontecendo no mercado. Então, o mercado está lotado de oportunidades, lotado de vagas, só que para isso, o que você tem que fazer? Você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado para buscar essas vagas adequadamente, se você não tiver certificado, se você não tiver com um currículo pronto e com a empregabilidade em dia, acho que o tema da vez hoje chama-se empregabilidade. E eu sempre pergunto aos meus alunos, como que está a sua empregabilidade hoje? Quanto você está valendo? Eu, agora em 2023, vai fazer 10 anos que eu saí de bancos, né? Fui bancário por 16 anos, vai fazer 10 anos que eu saí de bancos e, nesse período,
eu fiz diversas entrevistas. Eu não tenho pretensão de voltar para o mercado financeiro, atuar como bancário, mesmo porque a minha vida acadêmica, a minha paixão por ensinar, falou muito mais alto, né? A minha paixão pelo empreendedorismo hoje grita, mas eu testo minha empregabilidade sempre. Vira e mexe, eu vejo uma vaga legal, eu falo, pô, deixa eu ver quanto que eu estou valendo. Então, é importantíssimo você medir isso hoje. Como que está a sua empregabilidade? Se você fosse buscar hoje uma oportunidade, quanto que é um salário que você pode recusar? E olha que eu já recusei algumas ofertas bacanas, hein? Por quê? Porque a minha empregabilidade está em alta, eu permaneço, eu mantenho a minha empregabilidade em alta, mas eu vejo o bancário hoje, quando a gente tem uma certificação, uma proposta ali bem diferenciada para o bancário se certificar, com atendimento, com um baita de um suporte, o bancário sabe que ele está correndo o risco de perder o emprego, mas ele não toma uma atitude. Mas por quê? Primeiro, porque ele não acredita muitas vezes mais no mercado financeiro. Ele já está saturado. E aí essa pessoa que já está saturada espalha para outras pessoas que o mercado financeiro está saturado. Outro dia eu entrei em contato com uma pessoa, né, que ele está à frente de uma das instituições financeiras mais importantes, e eu perguntei para ele, e aí, posso mandar alguns currículos de alguns alunos para você? Cara, o banco está saturado, o mercado está saturado, o banco não está contratando. Interessante, né? Porque o mesmo banco que ele trabalha, se você jogar a notícia na internet, contratações no Banco XPTO, está no Brasil inteiro contratando. Mas esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional, é o que está fazendo essa notícia de mercado financeiro saturado se dissipar por aí. Bom, o mercado financeiro ele precisa de gente, ele precisa de profissionais dedicados, de profissionais gabaritados. O mercado financeiro hoje é um dos segmentos que mais paga, que melhor paga. Hoje, para você ter uma ideia, um salário de entrada de um bancário é tranquilamente superior ao salário de muito pai de família. O ticket que um bancário recebe hoje, quando ele começa a trabalhar, é superior ao ticket, ao salário de um pai de família. Então, é uma profissão que paga muito bem, só que vai exigir muito de você também. Não adianta você achar que você vai entrar no banco, né, e você vai ficar rico da noite para o dia, não vai, né, e você vai ter bastante trabalho até mostrar o seu valor. O banco vai te exigir bastante no início e conforme o seu nível vai subindo lá dentro, é possível, em determinadas áreas, que você, quando entre para um cenário mais de gestão, e é importantíssimo para quem hoje quer entrar no mercado financeiro, pensar o que eu quero fazer no mercado financeiro. Pô, eu sou uma pessoa que vende geladeira para esquimó. Legal. Então, uma agência bancária, um canal direto de relacionamento, uma gerência de contas de pessoa física e de pessoa jurídica, é o caminho para você. Poxa, eu quero trabalhar em banco, mas eu tenho um perfil mais operacional, mais técnico. Tem vaga para você também? Tem. Muito menos do que tem para o profissional da área comercial, né? Mas esse profissional da área comercial hoje vale ouro no mercado e ele é contratado muitas vezes a peso de ouro por outras instituições financeiras. Qual que é o segredo para isso tudo acontecer? Você estar realmente preparado, estar com o currículo e com a empregabilidade em dia. E aí, né, a gente vem para o mundo das certificações financeiras. Né? Se você não... Olha, sabe, vamos pensar que você vai precisar hoje ir para uma região que você não conhece, você vai para São Paulo e você não conhece aquela região que você vai. Qual a primeira coisa que você faz? Você pega um Waze, você pega, né, um GPS, não é isso? E hoje, né, eu tenho alunos que eu dou mentoria de carreira e esse aluno, às vezes, chega para mim, eu fiz isso recentemente com um aluno, professor, não estou me dando bem nas entrevistas, não está dando certo as entrevistas, né? Eu não sei onde que eu estou errando, porque a entrevista está... Eu estou travando, estou empacando em algum lugar. Aí eu falo, vamos lá. Eu agora vou te entrevistar, então. Mas primeiro, vamos começar com o processo seletivo de ponta a ponta. Manda um currículo para mim. Né? Manda um currículo para mim. E aí ele manda o currículo. Primeiro, o currículo chega já daquele jeito.
Então, nem uma apresentação bacana, visual num currículo, a pessoa faz. Legal? Aí, beleza, vamos partir para uma entrevista. Eu faço isso direto com alunos que estão nessa fase de se recolocar e eles não sabem como conduzir esse processo, né? Ou está empacando, pô, estou na 10ª entrevista, não sou chamado nem para um café com ninguém. Legal, então vamos lá. Aí outro dia eu cheguei para um aluno e falei, vamos lá, qual a vaga, qual o perfil da vaga que você tem se candidatado? Pô, professor, eu era gerente administrativo de um banco, né? Eu era gerente administrativo. Só que o gerente administrativo, ele tem um baita relacionamento com o cliente também, ele se comunica com o cliente, ele tem que vender produtos, ele tem meta. Então, esse gerente administrativo, ele não deixa de ser um gerente comercial. Mas isso já começa ali, naquele primeiro momento, eu já sinto um pingo de desconfiança do outro lado da pessoa. Né? Por quê? Porque eu me candidatei para uma vaga de gerente de pessoa física e para uma vaga de gerente de pessoa jurídica, por exemplo. E aí eu era gerente administrativo. Como que eu faço para mostrar para uma vaga de pessoa física ou de pessoa jurídica que você está preparado para aquela vaga? Né? E é o seguinte, aí começa o desafio. Aí eu cheguei para esse aluno, você se candidatou para essa vaga de pessoa física? Sim. Essa vaga, pelo que eu estou entendendo, é a vaga de gerente de alta renda, procede a informação? Sim. Então, vamos lá. Então, eu agora estou fazendo uma entrevista com você. Se você recebesse um cliente que está em dúvida se vai para o teu banco ou se vai para uma corretora, ele tem R$1 milhão para aplicar. E ele está disposto a correr risco médio ou baixo risco em algumas necessidades de curto prazo que ele tem. Para a reserva financeira, por exemplo, ele quer correr um risco de curto, ele quer correr um pouco risco. Ele está disposto a correr um risco mais ou menos, um risco mediano ali, para objetivos que não tenham, né, que tenham médio prazo, uma viagem para daqui a 3 anos, enfim. E ele está disposto a correr mais risco para a aposentadoria dele, por exemplo, investir em ações, investir no mercado. Né? Vamos lá, monta um portfólio para mim agora, na minha frente aqui. O que você ofereceria para esse cliente para ele se encantar e não ir para uma corretora? Que o que acontece? A pessoa da corretora, ela não tem o nome do teu banco por trás. Às vezes ela até tem um nome forte de uma corretora por trás. Mas o brasileiro ainda investe 90% a 95% em banco. Enquanto nos Estados Unidos é o contrário, né? 90% a 95% é mercado financeiro e o resto fica em banco, no Brasil é o contrário. As pessoas não têm segurança de investir em corretora, investir em outros agentes financeiros do mercado. Então, ele quer ficar com você no banco, só que você não está ajudando ele. Você está oferecendo para ele o quê? CDB. E aí, ele com R$1 milhão, querendo correr diversos tipos de risco, você fala para ele assim, poxa, o senhor tem aqui um CDB que paga 110% do CDI. Aí, ele encontra no mercado um CDB que paga 130% do CDI. Você vai ter que fazer mágica para convencê-lo. E como você faz essa mágica para convencê-lo? O que esse meu aluno tinha que me responder? Poxa, Igor, vamos lá. Você tem esse R$1 milhão, vamos destrinchar esse R$1 milhão no restante da tua vida aqui. O que você pretende fazer com esse R$1 milhão? Poxa, R$100 mil eu quero deixar para a reserva financeira de curto prazo, uma emergência, uma internação, enfim. Tá? Eu não pago plano de saúde, então eu quero deixar isso para alguma emergência de saúde, alguma emergência familiar. Né? Legal, R$100 mil, então maravilha. Então, R$100 mil, sim, esse nós vamos colocar num CDB, então, um produto mais conservador, liquidez diária, para você resgatar isso a hora que você quiser. Né? Agora, vamos para o cenário mais de médio prazo. O que você pretende fazer no médio prazo? Pô, no médio prazo, eu pretendo viajar com a minha família. Né? Quanto você pretende gastar esse dinheiro no médio prazo? Pô, médio prazo aí eu quero deixar. Né? Juntei esse dinheiro com muito esforço, abri mão de muita coisa. No médio prazo, eu quero viajar com a minha família, quero moer uns R$200 mil esse dinheiro aí. Então, vou me programar para, em 5 anos, gastar R$200 mil fazendo viagens constantes com a minha família. Né? Legal, então, esse de médio prazo, a gente tem várias estratégias. Nós podemos colocar num fundo multimercado, um fundo de crédito privado, vai dar uma equilibrada no teu rendimento. Temos fundos de crédito privado hoje rendendo, né, um percentual interessante do CDI. Você corre um pouquinho mais de risco, só que você é compensado pelo rendimento. Pode colocar alguma coisa em um fundo de ações também. Tá? Por que fundos de investimento nesse cenário de médio prazo? Porque vai ter alguém administrando ali para você. Tá?
Preciso saber o tempo que você tem disponível para acompanhar. Não tem tempo nenhum. Então, tá bom. Então, vamos direcionar. Vamos fazer um portfólio aqui de médio prazo com fundos, envolvendo fundos multimercados, fundo de ações, fundo de crédito privado, fundo imobiliário. Pô, pensou você ser dono de algum imóvel sem ter que pagar IPTU, sem ter que pagar condomínio? Agora, para o cenário de longo prazo, poxa, aí vamos montar um portfólio legal de ações. Ações, né, de empresas seguras, empresas sérias, empresas que há um bom tempo já vêm mostrando uma estabilidade para o mercado. Esse cara, ele vai sair do banco ou não vai sair do banco? Lógico que ele não vai sair do banco. Por quê? Porque agora ele encontrou naquele funcionário. Pergunto para você, esse meu aluno respondeu tudo isso? Não, não respondeu. Ele gaguejou, ele se perdeu, ele ficou nervoso, ele começou a tremer. Então, como que você se candidata para uma vaga de pessoa física de alta renda sem você estar preparado para atender um cliente de alta renda? Então, é isso que acontece. Então, quando as pessoas falam que o mercado está saturado, são essas pessoas, às vezes, que não estão conseguindo entrar no mercado financeiro. Por que não está conseguindo entrar? Porque ela não está preparada para aquela vaga disponível. Vaga tem e de monte. O bancário também que está fora do LinkedIn hoje, ele está fora do mercado, ele está fora do processo. Então, hoje, você tem que não só estar no LinkedIn, mas você tem que colocar um artigo falando qual a diferença entre um financiamento e um consórcio. Porque a pessoa vai ler aquele artigo da sua autoria e vai falar assim, poxa vida, esse cara entende do que ele está falando. Ele conquistou a minha confiança, eu vou chamar ele imediatamente e vou falar para ele que eu quero fazer um consórcio porque ele mostrou para mim a diferença entre o consórcio e o financiamento. Tá? Então, esse é um ponto. Você está lá no LinkedIn, o bancário inteligente, o bancário que está sabendo o que ele está fazendo, o bancário arrojado, o bancário que sabe que ele vale peso de ouro no mercado. Ele está lá no LinkedIn hoje e ele faz um artigo. 5 razões, né, para você cuidar melhor do seu dinheiro. E aí ele criou um artigo da autoria dele e ele mostra que o brasileiro não sabe e não tem educação financeira, não sabe cuidar das suas finanças e não tem educação financeira. Outro dia, isso já tem um tempo, eu perguntei, né, eu estava fazendo um treinamento, né, com um grande mentor que eu tenho, um treinamento de vendas. E aí, ele contou uma história nesse treinamento, assim, que ele viu um vídeo de um pintor no YouTube ensinando as pessoas a não precisar de pintor. E esse vídeo tinha algum título chamativo, 5 razões para você não contratar um pintor, né? E era um pintor que estava fazendo esse vídeo. E aí ele ficou indignado, e ele pegou e conseguiu falar com esse pintor. Descobriu o contato dele, né, entrou nas redes sociais desse pintor, conseguiu falar com esse pintor e falou para ele, meu amigo, qual que é a razão para você fazer as pessoas não precisarem de você? Qual que é a razão? O que está por trás? Qual que é a estratégia que está por trás disso? Ele falou, meu amigo, eu preciso ensinar as pessoas a não precisar de pintor. Sabe por quê? Porque elas não vão conseguir não precisar de um pintor. Mas o brasileiro, ele gosta de atalho, ele gosta de coisa mais fácil, ele gosta do jeitinho brasileiro. Então, quando eu falo que ele não precisa de pintor, ele falou, opa, é uma oportunidade para eu economizar. Eu preciso pintar minha casa, só que acontece o seguinte, a hora que ele começa a pintar a casa e o primeiro pingo de tinta cai na roupa dele, de quem que ele lembra? Ele lembra de mim. Então, essa estratégia me fez não ter vaga, não ter espaço na minha agenda para os próximos 3 anos. Tá certo? Então, o bancário que colocar um texto, tudo bem que o banco não vai permitir isso, tá certo? Mas o profissional do mercado financeiro, vou tirar o bancário um pouquinho de jogo aqui. O profissional do mercado financeiro que colocar uma mensagem, né? 5 razões para você tirar o seu dinheiro do banco. Só que olha que interessante, quando ele fizer esse marketing reverso,
5 razões para você tirar o seu dinheiro do banco. E nessas 5 razões, for assim, primeira razão, né? Tire seu dinheiro do banco se você tem bastante tempo para administrar os seus recursos. 2. Tire seu dinheiro do banco se você confia cegamente em uma instituição que não seja o Banco X. Né? Tire seu dinheiro do banco se você está muito tranquilo que as taxas que você vai pagar são menores que as taxas que você paga aqui. E por aí vai. Então perceba que esse profissional do mercado financeiro ele tá induzindo você a falar, poxa, eu não posso tirar meu dinheiro do banco, eu não quero tirar meu dinheiro do banco. Só que o que acontece? Por que os meus alunos perguntam a todo momento, professor, por que a Ambima está fazendo tanta pressão? Meu amigo, não é a Ambima que está fazendo pressão, você não entendeu a regra do jogo ainda. O banco não pode mais perder dinheiro como ele está perdendo por conta de bancários que só oferecem CDB. Então, o banco não pode mais perder a quantidade de dinheiro que ele está perdendo. Então, o banco está exigindo, sim, que você tire uma certificação, que você se certifique, para você parar de oferecer só CDB para o teu cliente. E para você entender que esse cliente mudou, que ele tem muito mais conhecimento que você muitas vezes. Ele já chega com o celular, assim como quem chega numa loja dentro do shopping, e aquela loja também tem o produto na internet, e ele chega com o celular falando, pô, você consegue fazer esse preço na internet? Então, o bancário, o profissional, hoje, o investidor, ele está chegando no mercado financeiro, está chegando no banco e fala assim, meu amigo, a taxa Selic subiu de novo. Né? Quanto que você vai conseguir me remunerar dessa taxa se eu colocar mais 500 mil reais com você? E o que mais você tem de opções para mim se eu colocar mais 500 mil reais com você? Olha, eu não sairia desse investimento que o senhor está. Pronto, você perdeu a minha conta, você perdeu a conta de muito investidor. Por quê? Porque você não entendeu que a regra do jogo mudou e que as pessoas hoje estão muito mais informadas do que antes. E se você não mostrar confiança e não mostrar que você conhece mais do que ela, você está morto.